Pai vê filha rejeitada e cancela voo todo em ato de revolta que ninguém previa. A tensão estava no ar, quase palpável. O aeroporto fervilhava de passageiros apressados, mas Mariana Oliveira sentia o mundo girar em torno dela. Seu inalador, seu melhor amigo nos momentos de crise, havia sido confiscado por uma comissária de bordo sem que ela pudesse fazer nada. É apenas um aparelho, pensou, enquanto seu peito apertava e a respiração se tornava mais difícil. A jovem estudante de direito, que havia passado noites sem dormir estudando para provas, agora se preocupava com um simples voo. O que era para ser uma viagem tranquila se transformou rapidamente em um pesadelo. Dentro do avião, a comissária, com um olhar frio e intransigente, declarou que aquele objeto era proibido, ignorando completamente a condição de saúde de Mariana. O olhar desesperado da filha fez o coração de Roberto Oliveira, comandante da aeronave, afundar. Em um ato impulsivo de amor e proteção, ele anunciou: a cena já estava viralizando nas redes sociais antes mesmo que as pessoas desembarcassem. Tatiane Silva, estagiária de jornalismo, não acreditava na própria sorte. Um conflito explosivo e ela estava no meio disso tudo. Com seu smartphone em punho, transmitia ao vivo enquanto capturava cada reação, cada momento tenso e os corações pulsando pelo apoio à jovem estudante. Como é possível que em pleno século XXI alguém negue a ajuda a uma pessoa que precisa de um dispositivo médico? Disse Tatiane, enquanto os likes e comentários disparavam em sua tela. As vozes na cabine aumentavam. Incrível, que absurdo, ecoava entre os passageiros. Mariana, com lágrimas nos olhos, se sentiu sozinha. O preconceito que enfrentara ali era palpável, mas o olhar firme do pai a encorajava. Vamos lutar, Agui. Ele sussurrou, e a chama da revolta começou a arder na jovem. O tumulto gerou uma onda de apoio. O incidente se espalhou como fogo em palha seca, e hashtags começavam a surgir. Respeito aos medicamentos essenciais surgia entre os trending topics, e Mariana tentava entender como aquele episódio poderia transformar-se em algo maior. O que parecia ser um dia comum, agora tornava-se um movimento por justiça. Mariana e Roberto perceberam que estavam sozinhos na luta por igualdade e respeito, com obstáculos a enfrentar, incluindo as rígidas políticas das companhias aéreas. Mariana não poderia se calar. Ela foi convidada a se apresentar no Senado para expor sua experiência, e o que antes parecia um drama pessoal começava a se tornar um manifesto coletivo. As dificuldades estavam longe de acabar. O cenário estava montado. E um aplicativo inovador prometia garantir que medicamentos indispensáveis fossem respeitados durante as viagens aéreas. Mais uma mensagem e... o que significava aquilo? E como ainda haveria barreiras invisíveis a vencer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana sentiu o coração acelerar quando a mensagem pipocou em seu celular. Você não sabe tudo. O que mais está por trás dessa luta? O nó na garganta a apertou ainda mais. O que aquilo queria dizer? Ela olhou para o pai, Roberto, que estava em pé, furioso, cercado por olhares perplexos nos outros passageiros. A revolta na cabine estava em alta,
mas essa mensagem a atingiu de um jeito que a deixou paralisada. Mariana, vamos! Roberto gritou, rompendo sua reflexão. Ele puxou-a pela mão e, em um ato instintivo, eles se dirigiram em direção à saída. Mas antes que pudessem chegar ao portão, um barulho estrondoso ecoou pelo ambiente. As luzes piscaram e, de repente, a sala de embarque ficou mergulhada em um caos absoluto. Todo mundo olhou em volta, confuso e assustado. Uma mulher entrou correndo, os cabelos desfeitos, a blusa rasgada, como se tivesse saído de uma batalha. Ela se aproximou de Roberto e Mariana, com um olhar de desespero. Não, não deixem eles levarem vocês! Gritou, e o tom de sua voz fez a multidão silenciar instantaneamente. O desespero em seus olhos era contagiante. Quem é você? Perguntou Roberto. A tensão no ar era quase elétrica. Sua postura de comandante não mostrava sinais de fraqueza, mas sua preocupação por Mariana aumentava a cada segundo. Sou a Clara, respondeu a mulher, ainda ofegante. Olhem, vocês não entendem. O que aconteceu aqui não é um acidente, é uma armadilha. As palavras dela ressoaram na mente de Mariana como um golpe. Uma armadilha? Para quem? Para o quê? Clara continuou, enquanto todos a observavam com atenção. Essa companhia aérea tem um acordo com um grupo que está tentando eliminar qualquer um que desafie seus protocolos. E você, Mariana? Você é o próximo alvo. O choque varreu a cabine. Olhares de incredulidade se cruzaram. Roberto pegou a mão de Mariana com força, como se estivesse tentando protegê-la de algo invisível. Mas por que eu? O que eles querem de mim? Perguntou Mariana, a voz tremendo. Eles não querem você, mas o que você representa. Os medicamentos, os direitos. Se você se apresentar no Senado, essa luta vai ganhar força, e eles não podem deixar isso acontecer, respondeu Clara. O frenesi na sala era palpável. Murmúrios se espalhavam entre os passageiros. Alguns se encostavam nas paredes, como se procurassem um lugar seguro. Vamos embora, Mariana. Precisamos sair daqui agora. Roberto insistiu, puxando a filha em direção à saída. Mas Clara se interpôs. Se você fazer isso, eles vão atrás de vocês. Você precisa ficar aqui e lutar. O pedido dela era tão sincero que Mariana sentiu a adrenalina disparar em seu corpo. Nesse instante, uma série de sirenes ecoou do lado de fora. A atmosfera fechou-se em tensão. Eles estão chegando, sussurrou Clara, os olhos arregalados de medo. Inesperadamente, uma figura conhecida apareceu entre a multidão. Era a comissária que confiscara o inalador. Ela caminhava lentamente em direção a eles, com um sorriso sinistro. Vocês realmente acham que poderiam escapar da verdade? É hora de encarar a realidade. O caos se intensificou. Os passageiros começaram a se mover, mas Mariana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Porque tudo isso parecia um pesadelo. A verdade estava se revelando de uma maneira assustadora e imprevisível. Olhando para seu pai, Mariana sentiu o desespero tomar conta. Mesmo em meio ao tumulto e à confusão, havia uma centelha de determinação dentro dela. Eu não vou me calar, gritou. Mas ao mesmo tempo, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde essa luta poderia levá-la? E a que preço? O pânico aumentava, e com a comissária agora a poucos metros, Mariana percebeu que estava prestes a cruzar uma linha que nunca imaginou que pisaria. Que aliados e inimigos estariam à sua espera no caminho. O horizonte estava se fechando, e a luta por respeito e igualdade parecia ter se tornado algo muito maior do que um simples voo cancelado. Mariana paralisou ao ver a comissária se aproximando. O sorriso sinistro dela parecia uma premonição, e o medo se espalhou pelo ar como um veneno. Escutem, a mulher gritou, a voz cortando o pânico reinante. Há algo muito maior em jogo do que você imagina, Mariana. Podemos mudar o mundo, mas você precisa entender que... Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou. A porta de embarque se abriu com força, e uma tropa de segurança entrou, uniformes escuros e rostos severos.
Todos na sala se agitaram. Todos fiquem onde estão, gritaram os agentes. O clima esquentou. Os olhos de desespero se voltavam para Mariana e Roberto. Clara olhou para eles, com uma fração de esperança misturada ao terror. Não é apenas uma questão de protocolo. Eles estão aqui para você, Mariana. A afirmação de Clara cortou a multidão como uma lâmina. Por que eu? Perguntou Mariana, a razão se esvaindo diante de tanta pressão. O olhar de Clara se tornou mais intenso. Eles não podem permitir que você siga em frente. Você tem que descobrir que não é apenas sobre você, mas sobre uma rede inteira. Algo muito maior que a nossa luta pessoal. O que você vai fazer agora? Você é a voz de muitos. Mas antes que pudesse absorver tudo, os segurança estavam a poucos passos, cercando-os. Vocês, venham conosco! Um dos agentes apontou para Mariana e Roberto. O coração de Mariana disparou. A sala encheu-se de murmúrios inquietos. O que eles queriam dela? Roberto segurou a mão de Mariana com força. Não vamos com eles. Sua voz ressoou com autoridade e desespero juntos. Mas Clara, com um olhar desesperado, gritou. Vocês têm que enfrentar. Eles não são o que aparentam. Essa companhia não é apenas uma empresa de voos. É um conglomerado que controla tudo por trás dos medicamentos. Eles estão manipulando questões de saúde pública a seus bel prazeres. É por isso que você não pode se calar. As revelações de Clara sacudiram Mariana até o âmago. O que ela não sabia? O que estava escondido? Roberto a puxou, mas a urgência da situação a fez hesitar. O rosto da comissária surgiu novamente entre a multidão. Um olhar preciso. Você acha que isso é um jogo, Mariana? Encerrar-se aqui não é uma opção. Nesse momento, a comissária puxou um dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Ela pressionou um botão e as luzes do aeroporto piscaram novamente. O ar ficou pesado. Uma onda de confusão e alucínio percorria as pessoas. Não! Gritou um passageiro. Mas a realidade se distorcia ao redor deles. Sombras dançavam. Os passageiros começaram a desmaiar, e a climatização do ambiente rapidamente se tornava opressiva. Mariana sentiu uma vertigem, como se o chão estivesse se movendo. Olhando para o pai assombrado, Maria percebeu que as coisas não eram o que pareciam. Uma voz ecoou em sua mente. O que mais está por trás dessa luta? Paralisada diante dos murmúrios se intensificando, mais perguntas surgiram. Quem era realmente a comissária? O que Clara sabia que não lhe contara? De repente, uma explosão de luz a desorientou. Alberto, um amigo da faculdade que apareceu do nada, assegurou. Mariana, eu sei, não é só sobre um inalador. É uma armadilha maior. Ele olhou ao redor, seus olhos brilhando com uma verdade oculta. Você precisa voltar. O seu passado não é só seu. Você não entende o poder que tem. Uma onda de choque atravessou o coração de Mariana. As peças do quebra-cabeça se ajustando no seu lugar. Os segredos estavam prestes a ser revelados, mas a comissária estava avançando rapidamente, e a batalha pela verdade começava a se desenhar. Eu não sou só uma estudante de direito. O que é essa rede que elas estão falando? O grito de Mariana ecoou forte, fazendo com que os agentes hesitassem. E enquanto o caos se intensificava, um novo pensamento a atingiu. Se o destino dela estava entrelaçado com esta luta, o que isso significava para todos que a cercavam? Uma sombra pairava sobre o que poderia ser a decisão mais importante da vida dela. O que estava acontecendo, afinal? E qual era a verdadeira natureza do seu papel nessa trama obscura? Mariana paralisou ao ver a comissária se aproximando. O sorriso sinistro dela parecia uma premonição, e o medo se espalhou pelo ar como um veneno. Escutem! A mulher gritou, a voz cortando o pânico reinante. Há algo muito maior em jogo do que você imagina, Mariana. Podemos mudar o mundo, mas você precisa entender que... Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou. A porta de embarque se abriu com força, e uma tropa de segurança entrou, uniformes escuros e rostos severos. Todos na sala se agitaram.
Todos fiquem onde estão, gritaram os agentes. O clima esquentou. Os olhos de desespero se voltavam para Mariana e Roberto. Clara olhou para eles, com uma fração de esperança misturada ao terror. Não é apenas uma questão de protocolo. Eles estão aqui para você, Mariana. A afirmação de Clara cortou a multidão como uma lâmina. Por que eu? Perguntou Mariana, a razão se esvaindo diante de tanta pressão. O olhar de Clara se tornou mais intenso. Eles não podem permitir que você siga em frente. Você tem que descobrir que não é apenas sobre você, mas sobre uma rede inteira, algo muito maior que a nossa luta pessoal. O que você vai fazer agora? Você é a voz de muitos. Mas antes que pudesse absorver tudo, os seguranças estavam a poucos passos, cercando-os. Vocês, venham conosco. Um dos agentes apontou para Mariana e Roberto. O coração de Mariana disparou. A sala encheu-se de murmúrios inquietos. O que eles queriam dela? Roberto segurou a mão de Mariana com força. Não vamos com eles. Sua voz ressoou com autoridade e desespero juntos. Mas Clara, com um olhar desesperado, gritou: Vocês têm que enfrentar. Eles não são o que aparentam. Essa companhia não é apenas uma empresa de voos. É um conglomerado que controla tudo por trás dos medicamentos. Eles estão manipulando questões de saúde pública a seus bel-prazeres. É por isso que você não pode se calar. As revelações de Clara sacudiram Mariana até o âmago. O que ela não sabia? O que estava escondido? Roberto a puxou, mas a urgência da situação a fez hesitar. O rosto da comissária surgiu novamente entre a multidão. Um olhar preciso. Você acha que isso é um jogo, Mariana? Encerrar-se aqui não é uma opção. Nesse momento, a comissária puxou um dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Ela pressionou um botão e as luzes do aeroporto piscaram novamente. O ar ficou pesado. Uma onda de confusão e alucínio percorria as pessoas. Não! Gritou um passageiro. Mas a realidade se distorcia ao redor deles. Sombras dançavam. Os passageiros começaram a desmaiar. E a climatização do ambiente rapidamente se tornava opressiva. Mariana sentiu uma vertigem, como se o chão estivesse se movendo. Olhando para o pai assombrado, Maria percebeu que as coisas não eram o que pareciam. Uma voz ecoou em sua mente. O que mais está por trás dessa luta? Paralisada diante dos murmúrios se intensificando, mais perguntas surgiram. Quem era realmente a comissária? O que Clara sabia que não lhe contara? De repente, uma explosão de luz a desorientou. Alberto, um amigo da faculdade que apareceu do nada, assegurou: Mariana, eu sei, não é só sobre o inalador, é uma armadilha maior. Ele olhou ao redor, seus olhos brilhando com uma verdade oculta. Você precisa voltar. O seu passado não é só seu. Você não entende o poder que tem. Uma onda de choque atravessou o coração de Mariana, as peças do quebra-cabeça se ajustando no seu lugar. Os segredos estavam prestes a ser revelados. Mas a comissária estava avançando rapidamente, e a batalha pela verdade começava a se desenhar. Eu não sou só uma estudante de direito. O que é essa rede que elas estão falando? O grito de Mariana ecoou forte, fazendo com que os agentes hesitassem. Foi então que uma fumaça espessa começou a invadir a sala. O pânico tomou conta. As luzes começaram a piscar, as pessoas gritando em desespero. De repente, um homem surgiu da fumaça. Ele estava de capuz, escondendo o rosto, mas a voz era clara e poderosa. Mariana, você não está sozinha. O homem estendeu a mão em direção a ela e, nesse instante, Roberto, tomado pela adrenalina, gritou: Não, fique longe dela! Mas era tarde demais. A fumaça engolfou o homem e ele desapareceu em meio ao tumulto. Quem era ele? Sussurrou Mariana, o coração acelerado. O ambiente estava em caos, mas ela sentia que aquele encontro havia mudado tudo. Alberto fixou o olhar na direção da fumaça. Ele pode ser a chave. Mas há algo mais. Mariana,
Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. As palavras de Alberto saíram como um tiro, deixando uma onda de incredulidade na sala. Roberto congelou e olhou para Mariana, os olhos cheios de dúvida. "O que você sabe sobre isso, Alberto?" perguntou ele, a voz tremendo. "Ela não era quem você pensa que era", disparou Alberto. "Ela estava envolvida em algo muito maior. A verdade está escondida entre os laços que você nem imagina." Mariana deu um passo para trás, o mundo girando ao seu redor. As palavras de Alberto a deixaram em choque. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? E quem era aquele homem misterioso? A conexão entre seu passado e aquela batalha estava se revelando, mas o que mais iria surgir das sombras? A cada segundo, a tensão se intensificava, e Mariana sabia que a resposta a essas perguntas poderia mudar sua vida para sempre. Ela olhou para o pai, o coração apertado. Estaria pronta para encarar a verdade? A luta havia apenas começado, e o precipício à sua frente parecia profundo e aterrador. Seria capaz de dar o próximo passo, mesmo sabendo que a realidade era muito mais complicada do que jamais imaginou? Mariana paralisou ao ver a comissária se aproximando. O sorriso sinistro dela parecia uma premonição, e o medo se espalhou pelo ar como um veneno. "Escutem!" a mulher gritou, a voz cortando o pânico reinante. "Há algo muito maior em jogo do que você imagina. Mariana, podemos mudar o mundo, mas você precisa entender que..." Antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou. A porta de embarque se abriu com força, e uma tropa de segurança entrou, uniformes escuros e rostos. "Todos fiquem onde estão!" gritaram os agentes. O clima esquentou. Os olhos de desespero se voltavam para Mariana e Roberto. Clara olhou para eles, com uma fração de esperança misturada ao terror. "Não é apenas uma questão de protocolo. Eles estão aqui para você, Mariana." A afirmação de Clara cortou a multidão como uma lâmina. "Por que eu?" perguntou Mariana, a razão se esvaindo diante de tanta pressão. O olhar de Clara se tornou mais intenso. "Eles não podem permitir que você siga em frente. Você precisa descobrir que não é apenas sobre você, mas sobre uma rede inteira, algo muito maior que a nossa luta pessoal. O que você vai fazer agora? Você é a voz de muitos." Mas antes que pudesse absorver tudo, os seguranças estavam a poucos passos, cercando-os. "Vocês venham conosco!" Um dos agentes apontou para Mariana e Roberto. O coração de Mariana disparou. A sala encheu-se de murmúrios inquietos. O que eles queriam dela? Roberto segurou a mão de Mariana com força. "Não vamos com eles!" Sua voz ressoou com autoridade e desespero juntos. Mas Clara, com um olhar desesperado, gritou: "Vocês têm que enfrentar! Eles não são o que aparentam. Essa companhia não é apenas uma empresa de voos. É um conglomerado que controla tudo por trás dos medicamentos. Eles estão manipulando questões de saúde pública a seus bel prazeres. É por isso que você não pode se calar." As revelações de Clara sacudiram Mariana até o âmago. O que ela não sabia, o que estava escondido. Roberto a puxou, mas a urgência da situação a fez hesitar. O rosto da comissária surgiu novamente entre a multidão, um olhar preciso. "Você acha que isso é um jogo, Mariana? Encerrar-se aqui não é uma opção." Nesse momento, a comissária puxou um dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Ela pressionou um botão, e as luzes do aeroporto piscaram novamente. O ar ficou pesado. Uma onda de confusão e alucínio percorria as pessoas. "Não!" gritou um passageiro, mas a realidade se distorcia ao redor deles. Sombras dançavam, os passageiros começaram a desmaiar e a climatização do ambiente rapidamente se tornava opressiva. Mariana sentiu uma vertigem, como se o chão estivesse se movendo. Olhando para o pai assombrado, Maria percebeu que as coisas não eram o que pareciam. Uma voz ecoou em sua mente.
O que mais está por trás dessa luta? Paralisada diante dos murmúrios se intensificando, mais perguntas surgiram. Quem era realmente a comissária? O que Clara sabia que não lhe contara? De repente, uma explosão de luz a desorientou. Alberto, um amigo da faculdade que apareceu do nada, assegurou: Mariana, eu sei, não é só sobre um inalador, é uma armadilha maior. Ele olhou ao redor, seus olhos brilhando com uma verdade oculta. Você precisa voltar. O seu passado não é só seu. Você não entende o poder que tem. Uma onda de choque atravessou o coração de Mariana, as peças do quebra-cabeça se ajustando no seu lugar. Os segredos estavam prestes a ser revelados, mas a comissária estava avançando rapidamente, e a batalha pela verdade começava a se desenhar. Eu não sou uma estudante de direito. O que é essa rede que elas estão falando? O grito de Mariana ecoou forte, fazendo com que os agentes hesitassem. Foi então que uma fumaça espessa começou a invadir a sala. O pânico tomou conta. As luzes começaram a piscar, as pessoas gritando em desespero. De repente, um homem surgiu da fumaça. Ele estava de capuz, escondendo o rosto, mas a voz era clara e poderosa. Mariana, você não está sozinha. O homem estendeu a mão em direção a ela, e nesse instante, Roberto, tomado pela adrenalina, gritou: Não, fique longe dela. Mas era tarde demais. A fumaça engolfou o homem e ele desapareceu em meio ao tumulto. Quem era ele? Sussurrou Mariana, o coração acelerado. O ambiente estava em caos, mas ela sentia que aquele encontro havia mudado tudo. Alberto fixou o olhar na direção da fumaça. Ele pode ser a chave. Mas há algo mais. Mariana, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. As palavras de Alberto saíram como um tiro, deixando uma onda de incredulidade na sala. Roberto congelou e olhou para Mariana, os olhos cheios de dúvida. O que você sabe sobre isso, Alberto? Perguntou ele, a voz tremendo. Ela não era quem você pensa que era. Disparou Alberto. Ela estava envolvida em algo muito maior. A verdade está escondida entre os laços que você nem imagina. Mariana deu um passo para trás, o mundo girando ao seu redor. As palavras de Alberto a deixaram em choque. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? E quem era aquele homem misterioso? A conexão entre seu passado e aquela batalha estava se revelando. Mas o que mais iria surgir das sombras? A cada segundo, a tensão se intensificava. E Mariana sabia que a resposta a essas perguntas poderia mudar sua vida para sempre. Ela olhou para o pai, o coração apertado. Estaria pronta para encarar a verdade? A luta havia apenas começado, e o precipício à sua frente parecia profundo e aterrador. Seria capaz de dar o próximo passo, mesmo sabendo que a realidade era muito mais complicada do que jamais imaginou? Nesse momento, uma explosão repentina estourou na entrada do aeroporto. A porta foi arremessada para longe, revelando um grupo de figuras encapuzadas, armadas e, mais importante, com um símbolo que Mariana reconhecia. O coração dela disparou. Era o mesmo símbolo que sua mãe usava em documentos antigos guardados em casa. O símbolo do poder. Você não está pronta para isso, Mariana, gritou Clara, uma expressão de medo em seu rosto. Eles a querem viva, mas não para o que imagina. Mariana ficou em choque. O que isso significava? O que mais sua mãe escondia? As sombras de sua vida começavam a se moldar em uma nova realidade. Uma realidade que poderia não apenas ameaçar sua vida, mas também revelar a verdade mais sombria sobre sua família. E diante de tanta incerteza e uma verdade aterradora prestes a desmoronar sobre ela, Mariana sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O jogo havia mudado e a luta estava apenas começando. O ambiente estava em um caos absoluto. O grupo encapuzado avançava, e o coração de Mariana disparou.
Ela nunca imaginou que acabaria em uma situação tão perigosa. O olhar de seu pai estava cheio de desespero e proteção, enquanto o simbolismo do grupo a rodeava. Era como se as sombras do passado voltassem para cobrar o que era dela. Mariana, não olhe! Gritou Alberto, puxando-a para trás. Mas a curiosidade e o medo a prenderam, e tudo o que conseguiu fazer foi encarar o homem à frente. O símbolo em seu manto brilhava com uma intensidade quase hipnótica. A comissária tentava se aproximar, mas o movimento deles bloqueava a passagem. "Ele é um deles!" exclamou a comissária, seu sorriso maligno não deixando dúvidas sobre suas intenções. "Não confie!" ela gritou para a multidão, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. "Quem somos nós para eles?" O homem encapuzado disse em um tom profundo, que parecia ecoar dentro da cabeça de Mariana. "Nós somos a verdadeira resistência, e você, Mariana, possui o poder que pode mudar tudo." "Eu não sou ninguém!" ela gritou, o medo tomando conta dela. A sala encheu-se de murmúrios. As pessoas ficaram paradas, olhando, sem saber se ajudavam ou se afastavam. A tensão era palpável. "Você precisa saber quem você realmente é", o misterioso homem continuou. "Toda a sua vida. Lhe disseram que você era apenas uma estudante, mas isso não é verdade. Sua mãe, ela estava à frente de tudo, e agora você deve assumir seu lugar." Mariana sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer com isso? O que minha mãe tinha a ver com isso?" As palavras saíram como um sussurro entre seus lábios trêmulos. "Ela foi uma das fundadoras deste movimento, e agora que você está aqui, é seu destino seguir os passos dela. Você é a chave para tudo." Cada revelação balançava o chão sob seus pés, e um nó se formou em sua garganta. "Não, isso é uma loucura!" Roberto protestou. Ele se lançou à frente de Mariana, como se pudesse protegê-la. Mas a verdade estava se revelando sem o controle deles. "Fique do lado de quem pode usar esse poder corretamente", a comissária disse, seus olhos brilhando com uma raiva que a tornava irreconhecível. "Senão, vai acabar como sua mãe, morta." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O mundo de Mariana se desfez em um instante. Ela mal conseguia processar a ideia. Sua mãe, morta? Por quê? Para proteger segredos? Para preservar algo que Mariana não entendia? "Basta! O que você realmente quer dela?" Roberto se interpôs, a raiva crescendo em seu peito. "Ela não tem nada a ver com isso." "É exatamente isso que eles querem que você acredite", gritou o homem encapuzado. O olhar dele ilumina com determinação. "O que está em jogo aqui não é só o passado dela, mas o futuro de muitos outros. Você não pode se esconder atrás das mentiras que lhe foram contadas." Uma explosão repentina de luz cortou o espaço. As portas do aeroporto foram arrombadas e novos agentes armados surgiram, tornando o ambiente ainda mais caótico. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras, tentando encontrar uma saída. "Mariana, vem!" Roberto puxou-a, mas já era tarde demais. Um som de estouro ecoou, e a comissária avançou para eles com um olhar de fúria. "Vocês acham que podem escapar? Já é tarde demais." Sua voz ecoou por todo o terminal, e em um movimento rápido, ela puxou um dispositivo e pressionou um botão. A atmosfera ao redor começou a girar, e as luzes do aeroporto piscaram em um ritmo frenético. E então, num flash, todo o cenário pareceu mudar. Mariana sentiu um desmaio repentino, como se o mundo ficasse fora de controle. Silêncio. Na escuridão, ela ouviu o sussurro de alguém ao seu lado. "Tô aqui. Você não está sozinha." Esse toque a fez estremecer. Mas antes que pudesse responder, tudo escureceu. E no fundo dela, uma semente de dúvida prosperou. O que mais havia sido escondido? O que significava tudo isso realmente? O ambiente estava em um caos absoluto. O grupo encapuzado avançava, e o coração de Mariana disparou.
Ela nunca imaginou que acabaria em uma situação tão perigosa. O olhar de seu pai estava cheio de desespero e proteção, enquanto o simbolismo do grupo a rodeava. Era como se as sombras do passado voltassem para cobrar o que era dela. "Mariana, não olhe!" gritou Alberto, puxando-a para trás. Mas a curiosidade e o medo a prenderam, e tudo o que conseguiu fazer foi encarar o homem à frente. O símbolo em seu manto brilhava com uma intensidade quase hipnótica. A comissária tentava se aproximar, mas o movimento deles bloqueava a passagem. "Ele é um deles!" exclamou a comissária, seu sorriso maligno não deixando dúvida sobre suas intenções. "Não confie!" ela gritou para a multidão, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. "Quem somos nós para eles?" O homem encapuzado disse em um tom profundo, que parecia ecoar dentro da cabeça de Mariana. "Nós somos a verdadeira resistência, e você, Mariana, possui o poder que pode mudar tudo." "Eu não sou ninguém!" ela gritou, o medo tomando conta dela. A sala encheu-se de murmúrios. As pessoas ficaram paradas, olhando, sem saber se ajudavam ou se afastavam. A tensão era palpável. "Você precisa saber quem você realmente é", o misterioso homem continuou. "Toda a sua vida lhe disseram que você era apenas uma estudante, mas isso não é verdade. Sua mãe, ela estava à frente de tudo, e agora você deve assumir seu lugar." Mariana sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer com isso? O que minha mãe tinha a ver com isso?" As palavras saíram como um sussurro entre seus lábios trêmulos. Ela foi uma das fundadoras deste movimento. E agora que você está aqui, é seu destino seguir os passos dela. Você é a chave para tudo. Cada revelação balançava o chão sob seus pés, e um nó se formou em sua garganta. "Não, isso é uma loucura", Roberto protestou. Ele se lançou à frente de Mariana, como se pudesse protegê-la. Mas a verdade estava se revelando sem o controle deles. "Fique do lado de quem pode usar esse poder corretamente", a comissária disse, seus olhos brilhando com uma raiva que a tornava irreconhecível. "Senão vai acabar como sua mãe, morta." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O mundo de Mariana se desfez em um instante. Ela mal conseguia processar a ideia. Sua mãe, morta? Por quê? Para proteger segredos? Para preservar algo que Mariana não entendia? "Basta! O que você realmente quer dela?" Roberto se interpôs, a raiva crescendo em seu peito. "Ela não tem nada a ver com isso. É exatamente isso que eles querem que você acredite", gritou o homem encapuzado, o olhar dele iluminando-se com determinação. "O que está em jogo aqui não é só o passado dela, mas o futuro de muitos outros. Você não pode se esconder atrás das mentiras que lhe foram contadas." Uma explosão repentina de luz cortou o espaço. As portas do aeroporto foram arrombadas, e novos agentes armados surgiram, tornando o ambiente ainda mais caótico. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras, tentando encontrar uma saída. "Mariana, vem!" Roberto puxou-a, mas já era tarde demais. Um som de estouro ecoou e a comissária avançou para eles com um olhar de fúria. "Vocês acham que podem escapar? Já é tarde demais." Sua voz ecoou por todo o terminal, e em um movimento rápido ela puxou um dispositivo e pressionou um botão. A atmosfera ao redor começou a girar, e as luzes do aeroporto piscaram em um ritmo frenético. E então, num flash, todo o cenário pareceu mudar. Mariana sentiu um desmaio repentino, como se o mundo ficasse fora de controle. Silêncio. Na escuridão, ela ouviu o sussurro de alguém ao seu lado. "Estou aqui, você não está sozinha." Esse toque a fez estremecer, mas antes que pudesse responder, tudo escureceu, e no fundo dela, uma semente de dúvida prosperou. O que mais havia sido escondido? O que significava tudo isso realmente? De repente, uma figura se destacou no meio da escuridão. Era Clara, a mulher que antes parecia estar ali para ajudar,
mas agora com uma expressão de desespero. Mariana, você precisa saber a verdade. Sua voz era urgente, carregada de um peso que Mariana nunca imaginou sentir. Que verdade? Perguntou, a confusão e o medo em sua voz. O chão sob seus pés balançava, e Mariana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sobre sua mãe. Ela não morreu do jeito que você pensa. Foi um sacrifício. Um pacto para proteger você e evitar que caísse nas garras deles. As palavras de Clara cortaram o ar, como uma faca afiada. Mariana parou, atordoada. Um pacto? De que você está falando? Cada palavra de Clara parecia socá-la no estômago. A sua mãe estava em um jogo muito mais profundo, Mariana. E você? Clara hesitou. Você é parte desse jogo. Parte de quê? A jovem quase gritou, a verdade assustadora começando a se enredar em sua mente torturada. O relógio parecia parar, o tempo distorcido pela revelação. Eles têm planos para você, e não vão parar até que seja executada uma nova linha de comando. Clara estava entre a esperança e o desespero. Um fio tênue entre a revelação e o horror nas palavras. Mariana estava paralisada. Você está dizendo que eles não queriam apenas a minha mãe? Eles me querem também? O estômago dela virou um nó. Um frio cortante a envolveu. Clara assentiu, os olhos vermelhos. E isso é apenas o começo. Você precisa decidir agora. Buscar a verdade ou se esconder. O chão pareceu ceder sob seus pés. Mariana sentiu que o ar havia sido retirado de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade. Eu não estou pronta, sussurrou, sentindo-se perdida. Um estrondo se aproximava. A fumaça começou a adentrar novamente, seus limites se desgastando. O som se intensificou e a comissária apareceu entre das sombras, revelando um sorriso que lembrava mais uma vitória do que qualquer coisa. Ah, a herdeira! Finalmente, Mariana se afastou. A batalha se intensificava e seu mundo estava desmoronando em um instante. As dúvidas moravam dentro dela, e a decisão que ela deveria tomar se tornava mais clara a cada segundo. Ela olhou para Roberto, que estava a poucos passos, na súplica em seus olhos. Mariana, o que você vai fazer? As palavras de Roberto soaram como um eco distante, enquanto o peso do futuro pairava sobre seus ombros. A batalha tinha começado, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria revelada. Mas a que custo? Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo de uma vez por todas. A luta por justiça ou a busca pela verdade? Ambos eram um jogo arriscado, e Mariana sentiu que o próximo passo poderia levá-la a um abismo sem fim. Mariana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Você é parte do jogo. O desespero a envolveu, como uma névoa densa. Enquanto olhava para o homem encapuzado, uma ideia aterrorizante começou a se formar. Mariana, não acredite, gritou Alberto, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Eles estão apenas tentando manipular você. Mas a confusão era tanta que Mariana mal conseguia ouvir. A comissária avançava em direção a eles, e o ar parecia denso. Vocês acham que podem escapar da verdade? É só o começo. Sua voz era cortante, como uma lâmina. E nessa hora, Mariana sentiu um frio na barriga. A situação estava se transformando em um pesadelo. Agora tudo vai mudar. A comissária gritou, apertando o dispositivo na mão. Num instante, um brilho intenso iluminou o ambiente. As luzes começaram a piscar e, para o horror de Mariana, o chão começou a tremer. Corra, Mariana! Roberto gritou, puxando-a para trás enquanto o pânico se espalhava. Mas quando olhou ao redor, percebeu que muitas pessoas na sala começaram a desmaiar, enquanto outras estavam em pânico, procurando uma saída. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu.
Uma explosão de luz saiu do dispositivo da comissária, iluminando cada canto do aeroporto. E através da fumaça e do caos, o que mais parecia um cenário de filme começou a se desenrolar na frente de Mariana. As paredes começaram a se desfazer, revelando um cenário diferente por trás delas. A verdadeira natureza do aeroporto estava prestes a se revelar. A comissária ergueu a voz, mas era como se suas palavras fossem engolidas pelo rugido da transformação. O ambiente agora parecia um labirinto, com corredores que se estendiam para direções intermináveis. Era um grupo de pessoas com os mesmos símbolos nos trajes do homem encapuzado. Eles avançavam, determinados, e em um movimento rápido, cercaram Mariana e seu pai. Não é apenas a proteção dela que você deve temer. Uma das figuras disse, sua voz ecoando, cortando o ar carregado de tensão. Ela não é a única com a verdade escondida. Estamos todos entrelaçados. Mariana sentiu seu coração parar. A revelação fez sua mente girar. O que eles estavam dizendo? Clara então se colocou à frente. Mariana, ouça! A verdade é mais sombria do que você imagina. Esses homens, eles têm sua mãe. O choque foi como um tapa na cara de Mariana. O quê? O que você está dizendo? A cada palavra, a realidade da situação se tornava mais clara e ainda assim mais obscura. Ela não morreu, Clara revelou, a voz tremendo com a gravidade da revelação. Ela está viva, mas aprisionada. E o que a companhia realmente quer é você. Você é a chave para libertá-la. As palavras dela cortaram a atmosfera como uma faca. Mariana olhou para Roberto, e o que havia de ternura em seu pai foi consumido pela confusão. O que isso significa para nós, Mariana? Quem somos nós realmente? Ele sussurrou, os olhos cheios de lágrimas e medo. Um estrondo abalou o aeroporto e cada um deles se virou para o barulho. Mais pessoas, mais sondas. Mas antes que pudessem compreender, um plano se formou na mente de Mariana. A luta deles estava prestes a intensificar. Era a hora de decidir. A luta não acaba aqui! Gritou para a multidão, a voz ressoando com uma determinação que mal reconhecia. Se minha mãe está viva, temos que resgatá-la. Os olhos de todos se voltaram para ela, e a esperança, mesmo que distante, acendeu alguma coisa dentro dela. Mas no fundo da verdade, uma pergunta insistia. Até onde ela estava disposta a ir para salvar sua mãe? O que mais estava por vir nessa sinfonia de segredos e poder? A resposta ainda estava oculta, esperando para ser desvelada, no próximo movimento dessa batalha inesperada. Mariana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Você é parte do jogo. O desespero a envolveu, como uma névoa densa. Enquanto olhava para o homem encapuzado, uma ideia aterrorizante começou a se formar. Mariana, não acredite, gritou Alberto, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Eles estão apenas tentando manipular você. Mas a confusão era tanta que Mariana mal conseguia ouvir. A comissária avançava em direção a eles, e o ar parecia denso. Vocês acham que podem escapar da verdade? É só o começo. Sua voz era cortante como uma lâmina, e naquela hora, Mariana sentiu um frio na barriga. A situação estava se transformando em um pesadelo. Agora tudo vai mudar. A comissária gritou, apertando o dispositivo na mão. Num instante, um brilho intenso iluminou o ambiente. As luzes começaram a piscar e, para o horror de Mariana, o chão começou a tremer. Corra, Mariana! Roberto gritou, puxando-a para trás enquanto o pânico se espalhava. Mas quando olhou ao redor, percebeu que muitas pessoas na sala começaram a desmaiar, enquanto outras estavam em pânico, procurando uma saída. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu.
uma explosão de luz saiu do dispositivo da comissária, iluminando cada canto do aeroporto. E através da fumaça e do caos, o que mais parecia um cenário de filme começou a se desenrolar na frente de Mariana. As paredes começaram a se desfazer, revelando um cenário diferente por trás delas. A verdadeira natureza do aeroporto estava prestes a se revelar. A comissária ergueu a voz, mas era como se suas palavras fossem engolidas pelo rugido da transformação. O ambiente agora parecia um labirinto com C. E então, algo ou alguém emergiu das sombras. Era um grupo de pessoas com os mesmos símbolos nos trajes do homem encapuzado. Eles avançavam, determinados, e em um movimento rápido, cercaram Mariana e seu pai. Não é apenas a proteção dela que você deve temer, uma das figuras disse, sua voz ecoando, cortando o ar carregado de tensão. Ela não é a única com a verdade escondida. Estamos todos entrelaçados. Mariana sentiu seu coração parar. A revelação fez sua mente girar. O que eles estavam dizendo? Clara então se colocou à frente. Mariana, ouça. A verdade é mais sombria do que você imagina. Esses homens, eles têm sua mãe. O choque foi como um tapa na cara de Mariana. O quê? O que você está dizendo? A cada palavra, a realidade da situação se tornava mais clara e ainda assim mais obscura. Ela não morreu, Clara revelou, a voz tremendo com a gravidade da revelação. Ela está viva, mas aprisionada. E o que a companhia realmente quer é você. Você é a chave para libertá-la. As palavras dela cortaram a atmosfera como uma faca. Mariana olhou para Roberto. E o que havia de ternura em seu pai foi consumido pela confusão. O que isso significa para nós, Mariana? Quem somos nós realmente? Ele sussurrou, os olhos cheios de lágrimas e medo. Um estrondo abalou o aeroporto, e cada um deles se virou para o barulho. Mais pessoas, mais sombras. Mas antes que pudessem compreender, um plano se formou na mente de Mariana. A luta deles estava prestes a intensificar. Era a hora de decidir. A luta não acaba aqui, gritou para a multidão. A voz ressoando com uma determinação que mal reconhecia. Se minha mãe está viva, temos que resgatá-la. Os olhos de todos se voltaram para ela. E a esperança, mesmo que distante, acendeu alguma coisa dentro dela. Mas no fundo da verdade, uma pergunta insistia. Até onde ela estava disposta a ir para salvar sua mãe? O que mais estava por vir nessa sinfonia de segredos e poder? A resposta ainda estava oculta, esperando para ser desvelada no próximo movimento dessa batalha inesperada. As paredes do aeroporto ruíam ao redor de Mariana. O sorriso da comissária estava longe de ser acolhedor. Era uma máscara que cobria algo muito mais sinistro. Você não pode escapar! Ela gritou, a voz ecoando como um alerta apocalíptico. O peso das palavras da comissária se aprofundava, iluminando um novo entendimento. Mariana não estava ali apenas para lutar por sua própria vida, mas pela liberdade de outros. Se você sabe onde está minha mãe, eu vou encontrá-la. A determinação na voz de Mariana cortou o ar pesado, e seu pai se adiantou. Vamos sair daqui, Mariana. Mas a conexão com a verdade recém-descoberta a mantinha firme ali. O que eu tenho que fazer? Perguntou Mariana, sentindo a adrenalina fluir. Clara, a mulher que parecia ser uma aliada, segurou sua mão. Você precisa se unir a nós, Mariana. Juntos podemos enfrentar a verdade. Mas a comissária, agora furiosa, avançava, um botão vermelho em sua mão. Segurem-na! Ela gritou. E neste momento, nova luz explodiu pelo ambiente. A iluminação fluorescente piscava freneticamente, enquanto fumaça espessa preenchia o ar, criando um caos abissal. A multidão entrava em pânico, as pessoas começavam a se empurrar em busca de uma saída. Mariana olhou para Clara, seus olhos carregados de urgência. Precisamos agir rápido, gritou. Com um movimento ágil, Clara empurrou uma das prateleiras de bagagens, criando uma barricada.
Estamos prontos para a luta, Mariana. Agora ou nunca. Mariana sentiu os batimentos acelerados de seu coração. Uma onda de coragem invadiu seu corpo assim que viu seu pai protegido atrás da barricada. Juntos! Gritou com toda a força, unindo sua voz à dos outros ao seu redor. O grupo de resistência, liderado pelo homem encapuzado, começou a se mover em direção à comissária. Clara e Mariana se juntaram a eles, um sentimento coletivo se formando na sala. Uma determinação de enfrentar a verdade. Calem-se! Cortou a comissária. Seu olhar frio, mas agora confuso. Vocês não têm noção do que estão fazendo. Mas Mariana não hesitou. É isso que você pensa. Nós sabemos mais do que você imagina. O tom dela ressoou, e o poder abrigado em suas palavras cresceu, unindo todos os que estavam ali. Com um grito, a resistência atacou, cercando a comissária. O caos, agora controlado por um novo foco, tomava forma. E foi neste momento que a verdade se revelou. A parede se transformou, figuras de pessoas começando a surgir, e Mariana reconheceu alguns rostos. Aliados de sua mãe, pessoas que estavam lutando no escuro todo esse tempo. Ela está viva? Ela está vindo? A pergunta saiu de seus lábios como um mantra. Com uma explosão de luz que ofuscou os olhos, o homem encapuzado se aproximou, agora visivelmente menos ameaçador. Sim, mas você precisa ser a voz agora, Mariana. Lutar por ela e por todos os que foram calados. O peso da luta estava sobre seus ombros, e pela primeira vez, Mariana sorriu. Então vamos lutar. Uma onda de determinação tomou conta dela, e quando todos começaram a se unir, a atmosfera mudava. O passado trazia dor, mas agora a batalha era por algo maior, pelo presente e futuro. E ali, sob as luzes reluzentes do aeroporto, com a luta se formando ao seu redor e o espírito de sua mãe quase palpável, Mariana soube que essa não era apenas uma luta pessoal. Era a luta de todos eles. Um plano estava se formando, uma revelação aguardando para se manifestar. Mas as portas se fechavam, e a verdade parecia apenas começar. O futuro era um mistério, e enquanto a batalha avançava, Mariana percebeu que o jogo estava a ponto de mudar de vez. O que mais haveria por vir? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história.